Você quer saber a diferença entre a psicomotricidade educacional e a psicomotricidade clínica? Então fique com a gente. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Se você não me conhece, eu sou o professor Lino e antes de entrar a fundo no nosso tema de hoje, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal. Se você quer saber mais como atuar na prática com a psicomotricidade ou se aprimorar como profissional da educação física, profissional da saúde, da educação, como pedagoga ou terapeuta, é sobre isso que falamos. Também quero te convidar para acessar o nosso site Psicomotricidade Positiva. Lá você vai poder baixar material gratuitamente e também conhecer o nosso curso de psicomotricidade, como prescrever atividades psicomotoras. Então vamos lá ao nosso tema de hoje? O que diferencia a psicomotricidade educacional da psicomotricidade clínica? Então, com uma palavra a gente vai responder essa pergunta. O que diferencia uma da outra é o método. Então, na psicomotricidade educacional, nós usamos um método educacional. E na psicomotricidade clínica, nós usamos o método clínico. Mas, afinal de contas, o que é um método? Aqui no dicionário junguiano, o que nós podemos ver aqui? Que método é um conjunto sistematizado de procedimentos que visam um determinado fim ou objetivo. O método deve ser repetível, autocorrigível e que garanta a obtenção de resultados válidos. Então, o que nós vamos ver aqui com esse esqueminha aqui? Nós vamos fazer uma comparação entre um método educacional e um método clínico. Por quê? Porque na psicomotricidade educacional, o que vai diferenciar da psicomotricidade clínica é o método, né? Nós já falamos. Então, nós vamos fazer aqui uma analogia, uma comparação aqui, segundo esses tópicos, que são componentes importantes de um método. Primeiro, visão de mundo, teorias, objetivo, intervenção e, finalmente, o nosso aluno. Né? Então, vamos lá, vamos ver quais são as diferenças. Visão de mundo. Nós já falamos, no nosso último encontro, do paradigma sistêmico e do paradigma mecanicista, que são duas formas diferentes de ver o mundo, de perceber o mundo, de pensar o mundo e de intervir no mundo. Então, isso aqui é extremamente importante, porque se eu parto de uma visão sistêmica, muito provavelmente eu vou chegar em outro lugar, vou ter outro caminho, vou chegar em outros resultados, se eu partir de uma visão mecanicista. Então, aqui, para efeito didático, nós vamos colocar aqui, no método educacional, uma visão sistêmica. E no método clínico, uma visão mecanicista. Lembrando aqui que a visão sistêmica é aquela visão de sistemas. O universo todo é um grande sistema, composto por sistemas menores. Esse sistema significa que um indivíduo, por exemplo, é um sistema. E ele está o tempo todo se relacionando com o mundo externo, com o mundo interno, com as outras pessoas, com tudo. E está sofrendo influências desse mundo externo, desse mundo interno ao mesmo tempo. Então, o sistema ele está integrado ao todo, sempre está sofrendo interferências e está influenciando ao mesmo tempo. Já na visão mecanicista, o mundo, o ser humano e o corpo humano é feito por partes separadas, onde uma não afeta a outra. Então, muito bem. Essas teorias aqui são conhecimentos organizados. Então, pode ser que nós tenhamos aqui um conhecimento organizado da minha própria experiência. Então, eu tenho as minhas teorias. Se nós formos observarmos, nós vamos ver que todos nós temos as nossas teorias.
nós temos as nossas hipóteses. Através da nossa vivência, nós pensamos assim: se eu agir desta maneira, vai acontecer isso. Por isso que eu faço assim. Mas por que você faz assim? Não, porque uma vez eu fiz assim, ou várias vezes eu fiz assim, desde que eu me conheço por gente, eu faço assim e funciona. Então, eu criei uma teoria, uma hipótese que toda vez que eu fizer assim, vai ter esse resultado. Então, eu vou criando as minhas teorias. Agora, essas teorias podem ser teorias organizadas de uma forma mais, com um rigor maior. Então, pode ser uma teoria filosófica, científica. Se for uma teoria científica, a gente pressupõe que ela foi construída com um rigor científico. Então, diferente de uma teoria popular, por exemplo, que não tem essa obrigatoriedade com a rigidez científica. Então, isso, por um lado, dá uma certa consistência para as teorias científicas, por outro lado, também elas dão uma certa enrijecida no domínio desse conhecimento que ele é as próprias regras que visam garantir a consistência dessas teorias. Então, aqui numa visão sistêmica, aqui no campo, na psicomotricidade educacional, é a teoria do desenvolvimento e do processo de ensino e aprendizagem. Então, se nós tivermos uma visão de mundo sistêmica, essas teorias aqui vão ser coerentes com essa visão de mundo sistêmica. Existem teorias de desenvolvimento humano e do processo de ensino de aprendizagem mecanicistas? Lógico que existe. Né? Mas aqui no nosso exemplo, nós estamos colocando que nós optamos aqui pela visão sistêmica. Já aqui no método clínico, as teorias aqui, na visão mecanicista principalmente, estão muito focadas no corpo biológico e suas doenças. Então, na visão mecanicista, o corpo biológico é comparado a uma máquina que, se tiver uma peça com defeito, nós vamos trocar essa peça e a máquina volta a funcionar. Então, essa é uma visão. Então, o corpo humano é visto nessa visão clínica mecanicista como uma máquina. Então, você está com dor de cabeça, você vai no médico, você vai fazer exame para a cabeça, para identificar a causa, combater essa causa e resolver o problema. E funciona muito bem em determinado aspecto, em determinada dimensão, funciona extremamente bem esse método clínico. O objetivo aqui no método educacional é promover de forma sistêmica, com as suas teorias coerentes, então o objetivo também é coerente com tudo isso. Então, é promover o desenvolvimento integral do aluno através do ensino e aprendizagem. E esse aluno visto como um indivíduo, como um sistema. Então, por que é desenvolver o integral? Porque nós estamos olhando para o indivíduo conforme, de acordo com o sistema, de acordo com essas teorias e de acordo com a visão sistêmica. Então, está coerente. Aqui, na visão mecanicista e clínica, na clínica mecanicista, qual que é o objetivo? Cura das doenças do corpo biológico. Também está super coerente. Mas vocês vejam que os caminhos vão tomando cada um caminho, vai começando a pegar pequenas diferenças, né? Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, e a gente vai caracterizando diferenças importantes. Nós estamos diferenciando o método educacional do método clínico, a psicomotricidade educacional da psicomotricidade clínica. Muito bem. E agora nós temos a intervenção. A intervenção da psicomotricidade é através do movimento corporal, aqui na educação. É o principal estratégia de intervenção. E aqui na psicomotricidade clínica, o movimento corporal também. Então, nós temos aqui um momento que nós temos uma interseção bastante interessante. Por quê? Se não tivesse aqui o movimento corporal, tanto na psicomotricidade educacional como na clínica, então não seria psicomotricidade clínica
e não seria psicomotricidade educacional. Para que seja psicomotricidade, nós temos que ter o movimento corporal. A intervenção, tendo no movimento corporal sua principal estratégia de intervenção. E, finalmente, o aluno. Então, aqui, por exemplo, no método educacional, o foco está no aluno, no indivíduo. Esse aqui, ó, desenvolvimento integral, indivíduo integral. Então, nós temos o aluno. E aqui, no método clínico, nós temos o paciente, que o foco está no diagnóstico da doença. Então, são diferenças aqui importantes. A gente poderia fazer uma pergunta aqui, uma pergunta capciosa. Nós poderíamos falar assim, qual o método que é melhor? A questão não é se um método é melhor que o outro. Não, um método não é melhor que o outro. O método é diferente do outro. Como que nós fazemos na prática aqui? Vamos dar um exemplo mais prático. Como que funciona o método clínico? Então, por exemplo, quando o paciente chega para o médico, o paciente procura um médico com um conjunto de queixas e vai começar a falar para o médico. Então, o médico vai começar a conhecer o paciente. Ele vai fazer algumas avaliações iniciais. Então, o médico entrevista o paciente, organiza os seus sintomas e faz perguntas adicionais. Ele pode fazer complementação com avaliações laboratoriais. Então, formula sua hipótese diagnóstica e a confirmará através de sinais específicos ou marcadores biológicos determinados no laboratório. Então, ele está com alguma suspeita, ele confirma aqui com as avaliações, é isso mesmo. Aí, ele classifica a doença. Essa tarefa, dizer se o paciente está doente ou não e classificar sua doença, é do médico. Então, ele vai classificar a doença. Prescreve o tratamento ou intervenção. Então, aqui o que ele vai fazer? Em seguida, ele explicará ao seu paciente como a doença poderá evoluir e os malefícios que isso trará. E o convida a interromper esse curso fatídico através de um tratamento específico, concluindo o ato médico. Então, ele vai aqui prescrever um tratamento. E, finalmente, a terapia ou intervenção propriamente dita. Então, pode ser uma cirurgia, medicamento, psicoterapia, exercício, enfim, aqui uma série de intervenções, né? Que pode, nós temos, assim, de forma didática, nós podemos ter, assim, bem claro que o médico prescreve remédios, né? Faz cirurgias, tudo. Mas vamos, assim, a nível didático, entender qual que é a intervenção do médico aqui? Seria o remédio. Aqui, nós estamos falando agora do nosso trabalho psicomotor. Aqui é uma foto nossa, inclusive. Conhecendo o aluno, mesma coisa que lá de cima. Mesma coisa do método clínico. Então, coleta de dados históricos do aluno. Então, aqui a gente faz uma entrevista, uma anamnese inicial, para começar a conhecer aqui, fazendo uma entrevista com a mãe do aluno. Daí, nós temos algumas avaliações iniciais, da mesma forma aqui que o médico. Então, nós observamos, nós temos os depoimentos espontâneos do próprio aluno, de parentes. Então, o próprio aluno, essa avaliação é contínua. Então, o aluno vai contando coisas, a gente vai ficar atento, vai estar observando essas coisas e vai estar registrando aí no seu histórico. E testes também. Nós fazemos testes para ver alguns testes específicos do método educacional. Complementação com avaliações educacionais. Aqui, no método clínico, tem esse recurso aqui de métodos laboratoriais. Né? Aqui, nós fazemos complementação com avaliações educacionais. Então, pode ser pesquisa com outros profissionais que trabalham com o mesmo aluno. Então, a gente pode participar de reuniões e fazer perguntas e verificar se há alguma atividade contraindicada. Isso aqui é importante. Você pode, inclusive, promover essa complementação com o médico do aluno, inclusive, né? Então, nós vamos saber ali outras indicações. Se tem coisas que contraindicada para atividade psicomotora, para atividade corporal, a gente não vai fazer, porque
Mesmo porque, para nós, a atividade psicomotora ou movimento corporal é um meio e não um fim. Então, se existe algum risco em algum exercício físico, não faz sentido a gente estar desenvolvendo. Aqui tem uma diferença extremamente importante entre um método e outro. O médico classifica a doença. No método educacional não existe isso. Então, aqui, nesse passo aqui, existe uma confusão muito grande entre o método educacional e o método clínico. Porque muitas vezes o professor sai correndo atrás de diagnóstico. O diagnóstico é, para o método clínico e para os profissionais, parte do método clínico. Ele serve, esses diagnósticos, para justificar a prescrição de remédios, de tratamentos, serve para conversar com outros profissionais que vão falar a mesma língua aqui, baseado no mesmo diagnóstico, mas o diagnóstico é alguma coisa que está aqui nesse livrinho, não é o indivíduo. Então, existe aqui não existe um perfeito ajuste entre o indivíduo e o diagnóstico, mas é um processo do método clínico. Aqui nós não temos isso. Nós não temos o diagnóstico. Então, o que os professores podem e devem fazer? A caracterização do aluno. Então, por exemplo, se o aluno é entendido, é observado e é avaliado que esse aluno tem algum problema, por exemplo, uma dificuldade de atenção, então nós vamos trabalhar a atenção com ele. Muitos professores, o que fazem? Saem daqui, vão lá e pegam um diagnóstico de déficit de atenção. Então, isso acaba gerando uma certa confusão aqui nos métodos educacionais com o método clínico. Daí, nós prescrevemos a intervenção. Então, desenvolvimento e definição do plano de desenvolvimento individual. Determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções que serão realizadas. Aqui a gente já começa a ter uma ideia do que nós podemos estar desenvolvendo. Possíveis encaminhamentos a outros profissionais. Então, aí também faz parte aqui do processo encaminhar para outros profissionais, inclusive da área médica, né? Da área clínica, sem dúvida nenhuma. Esses dois métodos, é bem interessante quando trabalham juntos, em parceria, com uma equipe multidisciplinar. E equipe significa que uma pessoa se entende com a outra. A área clínica se entende com a área educacional. Então, embora falem línguas diferentes, terminologias diferentes, elas possam se entender. E cada um fazer a sua atuação ao que lhe compete e desenvolver um trabalho em conjunto, em sinergia. Muitas vezes, por ficar muito confuso todo esse processo, isso acaba não acontecendo. Você pode ter até um monte de pessoas numa instituição. Você pode ter um médico, um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um professor, um pedagogo, um professor de educação física, e não ter uma equipe. Isso pode acontecer também. E, finalmente, a intervenção. Então, aqui, algumas coisas aqui interessantes que a gente está citando aqui para que a gente promova a intervenção. Estruturar o local, o melhor ambiente externo possível, desenvolver as atividades, métodos, técnicas e atividades psicomotoras, educacionais, psicopedagógicas. Então, psicopedagógicas, aqui, a psicopedagogia tem um envolvimento com a área clínica, e isso aqui, às vezes, dá muita confusão, se não ficar claro todo esse processo. Então, desenvolver o melhor ambiente psíquico, didática, como conduzir as aulas. Então, eu estou falando que a importância que não só da atividade em si, mas da relação professor-aluno e como se conduzir esse processo de intervenção. Agora eu quero saber de você, quais foram as suas conclusões e reflexões? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê seu like, compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça de visitar o nosso site
psicomotricidadepositiva.com.br e conhecer o nosso curso Como Prescrever Atividades Psicomotoras. Por enquanto é só, ficamos por aqui. Muito obrigado.